Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém? Amém. Queria pedir a gentileza se vocês pudessem vir um pouquinho mais para frente, aqui mais pertinho, se não for muito cômodo, só para a gente ficar mais próximo. Fica tranquilo que eu não vou usar ninguém de exemplo, ninguém vai ficar constrangido. É só mesmo para a gente estar mais compacto. Se tiver frio, sinaliza aí para reduzir, que agora, graças a Deus, temos essa benéfica de ter os aparelhos aqui de ar-condicionado. Vamos usufruir dele, mas também nós temos que congelar. Vocês estão bem? Amém. Amém? Estão aqui comigo? Amém. Glória a Deus. Irmãos, ao longo dessa semana, depois se vocês puderem lutar, até tirar esse microfone aqui de retorno, tá bom? Obrigado. Ao longo dessa semana, eu vi na verdade, um vídeo de uma pessoa falando sobre uma experiência, na verdade, algo que não aconteceu como ele gostaria, né, com relação a Deus. E eu, embora vendo várias outras coisas, estudando outros assuntos, e enfim, esse assunto tem sempre voltado ao meu coração, né, e o texto, até correspondente a isso, tem voltado também para mim, né, como uma resposta, né, para tudo isso. Eu estava vendo um rapaz, ele não é cristão, né, não é declarado cristão, ainda mais pelo discurso dele, e ele estava comentando que ele era uma pessoa que tinha um certo nível de envolvimento com a igreja, né, a igreja que ele frequentava era a igreja católica, e aí ele fez alguns cursos, ele se envolveu num certo nível dentro da igreja, no sentido de conhecimento, e ele falou que durante a pandemia ele perdeu a mãe dele, né, por conta da Covid. E naquele período ele falou que ele buscou a Deus, pediu a Deus para que a mãe dele não partisse, né, para que a mãe dele não morresse. E ele tentou de todas as formas, dentro do entendimento dele, interceder pela mãe, e como ele não teve resposta, ele disse que ele perdeu a fé. Ele falou: olha, eu perdi a fé. Hoje, antigamente, ele falou assim, eu nunca fui aquele cara devoto, no sentido de ser totalmente focado, mas até coisas do tipo, vai com Deus, fica com Deus, eu não tenho falado mais. Ele literalmente apagou a fé no coração dele, conforme ele estava comentando, né? E eu fiquei ouvindo aquilo, irmãos, e aquilo mexeu muito comigo, porque eu pensei, falei, meu Deus, como uma experiência como essa pode, né, anular anos de envolvimento com o Senhor, de acordo com o que ele falou. E eu fiquei observando e eu comecei a lembrar do contexto de vida dele. É um cara totalmente perdido, sabe? Não é casado, tem uma filha, não tem um relacionamento com ninguém, se vangloria de uma vida totalmente errada. E aí eu fiquei olhando e falei, cara, como é que a pessoa vive tudo desalinhado com aquilo que, em tese, aprendeu pela palavra e quer ter os resultados que a palavra diz que você vai ter desde que siga alguns princípios, né? E o versículo que saltou ao meu coração, e a gente vai basicamente ler somente esse texto, está lá em Romanos, abra lá por favor, Romanos 1, verso 16. Você já ouviu diversas vezes essa passagem, mas eu quero que ela fique bem gravada no nosso coração nessa noite. Você está aqui comigo? Amém. Amém? Romanos 1, verso 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Irmãos, e esse primeiro texto, esse primeiro versículo, versículo 16, que fala que eu não me envergonho do Evangelho,
porque ele é o poder de Deus. Irmãos, você tem noção do que isso significa? O poder de Deus está contido no Evangelho. Esse Evangelho, a palavra de Deus, aquilo que nós temos recebido, aquilo que nós temos buscado, tem poder, e não é qualquer poder, é o poder do Todo-Poderoso. Amém. É o poder de Deus, e é nele que está o poder de Deus. E aí, irmãos, e eu fico pensando como nós temos vivido como sociedade nesse tempo, lidando com esse poder. O que eu percebo, irmãos? Nós temos vivido tempos onde nós, antigamente, nós precisávamos demonstrar o poder para aquele que não era salvo, aquele que não tinha conhecimento, para o quê? Buscar salvação. Só que a gente tem vivido tempos, irmãos, de um evangelho tão diluído que a gente tem que provar para dentro da igreja, que a igreja ela não prova mais. A gente tem entrado num caminho muito perigoso, irmãos. E eu quero que você pense isso comigo, se você já teve essa oportunidade. Imagina, você já teve uma reunião familiar, não sei se você já teve um ambiente como esse. Aí tem lá aquela feijoada, vamos pensar assim. Sou gordo, né? Sabe o que é? Gordinho sempre fala de comida. Então tem lá aquela feijoada, irmão, carregada, bem, aquele caldo bem grosso, tempero bem apurado. Pensa comigo aí, irmãos. Quase 6 horas da noite, é maldade isso aí. Mas pensa comigo, aquilo bem carregado num tempero de sabor especial. Aí alguém chega e fala assim: olha, apareceram mais pessoas para a feijoada. O que toda dona de casa faz? Bota mais água no feijão. E aquele caldo grosso, aquele tempero bem consolidado, ele começa a se dissolver. E se você ficar fervendo muito tempo, até o próprio feijão ele vai. Então aquela propriedade, aqueles ingredientes ali, eles vão se perdendo. E você já não se alimenta mais de um alimento sólido, consistente. Você está quase como uma papinha, como uma criança se alimentando. Aquilo ali tem um gostinho, mas não tem essência. E o que muitos irmãos, infelizmente, estão vivendo, as pessoas estão vivendo desse gostinho, sem a essência. Porque a essência carrega consigo o poder, mas também carrega consigo responsabilidade. Como diz o personagem, talvez um dos mais famosos aí das histórias em quadrinhos, grandes poderes demandam grandes responsabilidades. Não tem como, irmãos, para que você viva níveis mais profundos no Senhor, vai exigir de nós um nível de renúncia maior. Não tem como provando um caldinho, uma sopa. Você pode até viver por um tempo, mas para que você consiga fazer grandes coisas, você precisa de fortalecimento, uma alimentação mais robusta. Assim como alguém que vai para uma academia, se você ficar ali tomando só caldinho, irmãos, fazendo uma refeição bem fraquinha, você vai sentir mal. Porque o seu consumo de calorias, ele é muito maior e vai exigir de você uma alimentação adequada, correspondente ao seu gasto calórico. Então você vai precisar se alimentar com mais robustez, com mais intensidade. Já viu o cara que é focado mesmo, maromba? Ele está sempre com uma marmitinha, batata, frango, os mais raiz, né? Hoje em dia tem outras alternativas, mas antigamente eu me lembro que meu cunhado dava com uma sacolinha na mão assim, era batata e frango. Eu chegava lá em casa, a gente via um filme e tal, e a gente lá comendo pizza, só besteira. E ele, não, só deixa eu fazer o quê? Ele pegava um peito de frango, botava lá aquele peito branco, pálido, só jogava um sal assim, estava ele lá comendo batata e frango, focado ali. Aí depois, nossa, você cresceu, tá forte, grande, não sei o que, do nada. Ninguém via lá, ele renunciando a pizza, ele renunciando ao cachorro quente, ao hambúrguer, para estar ali se fortalecendo. Então, irmãos, o Evangelho ele tem, de fato, o poder de Deus. Mas o que tem acontecido é que muitos estão provando na superfície. E aí o que tem acontecido?
frustração. Não tem jeito, irmãos. Você pode ir em qualquer lugar, podem te promover um evangelho maravilhoso. Se ele não estiver fundamentado na palavra, irmãos, se ele não tiver o contraponto das responsabilidades que nós temos, você vai viver um evangelho de contos de fadas. E que não acontece. Tem muita gente que fala assim, não tem problema. O que importa é que o evangelho está sendo pregado, desde que seja o evangelho verdadeiro, irmãos. O apóstolo Paulo, quando ele fala, não é por mim, mas pelo fulano, pelo Beltrano, o que importa é que o evangelho seja pregado, ele não está falando de deturpar o evangelho. Ele está falando assim, olha, não importa a fonte de quem é que esteja sendo canal, o que importa é que a mensagem está sendo entregue. O problema é que nesses tempos, irmãos, a mensagem está deturpada. Antes era só o canal, agora a mensagem foi deturpada. Passando uma ideia de que o que importa é o amor. Deus te ama, não importa o que você faça. Olha, Deus ele se importa com você e tudo vai dar certo. É só você confiar nele. Não tem problema se você vive uma vida de qualquer jeito. Isso é engano, irmão. Se as pessoas estão se frustrando, com o tempo isso vai só ser aumentado. Porque não tem como você viver e experimentar grandes coisas no Senhor vivendo de qualquer jeito. Não tem como, assim como esse rapaz que eu citei para vocês aqui no início, não tem como ele ter uma vida com Deus e não ter resultados. Não tem como. Agora, se ele tem uma vida rala, fraca, vou quando eu quero, me envolvo no que eu gosto. Não, essa parte aqui eu não quero não, vida de santidade eu não quero não. Não, isso aqui também não. Eu quero prosperidade, eu quero saúde, eu quero bênção, eu quero paz, eu quero segurança, eu quero os anjos me protegendo. Mas o cuidado com o que eu falo, não. Esse é o meu vocabulário. Aí você presta a sua boca para falar um monte de besteira, palavras de baixo calão. Nossa, vocês são muito exagerados, irmãos. A palavra diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele a quem a Bíblia utiliza como o seu fruto. Por que eu vou agir de alguma forma leviana? Se a Bíblia está me alertando. Imagine, irmãos, alguém te manda uma carta de recomendação. Olha, tenha atenção, tenha cuidado com essas coisas. Como eu não posso, irmãos, me atentar para isso? Como eu posso olhar para tudo isso e achar normal? Fala assim, não, essa parte aqui a gente ignora. E muitos têm vivido assim, irmão. Eu vi um vídeo nessa semana de uma igreja que ela literalmente fez uma boate na frente da igreja. Até aqueles fogos assim, aquelas coisas se dando. Eu mostrei para as meninas lá em casa. E DJ, drink, os caras assim, fazendo drink e tal, na frente da igreja, assim, o pessoal lá, estilo balada mesmo. Eu falei, cara, qual a diferença? Qual a diferença? Não, porque a música gospel, irmãos, a música é o detalhe. O ambiente é totalmente diferente. Sabe o que mudou minha vida? Como a gente costuma falar, parece até que, eu até brinco, como se a igreja fosse uma maternidade, né? Mas a gente costuma falar o quê? Fui nascido e criado dentro da igreja. Então nasci, né, dentro da igreja. Então tinha uma parteira lá, fui lá. Não foi isso. Mas meus pais eram cristãos, meus pais, eles frequentavam uma igreja. E eu ia para a igreja com eles. Eles com 3 anos e meio de separado. Mas eu continuei frequentando a igreja. Não de uma forma como eu passei no futuro a frequentar, mas eu ia de vez em quando. Eu tinha um certo temor para algumas coisas. Em 93, quando eu tinha 8 anos, eu de fato nasci de novo. Aí eu fiz a confissão pública lá na minha antiga igreja. Mas, irmãos, ainda assim, eu não tinha uma vida de integridade, no sentido de, não de viver uma vida de mau caratismo, mas uma vida inteira, você está entendendo? Totalmente voltada para o Senhor. E eu me lembro que eu fui num evento chamado Rock in Rio. Ninguém vai conhecer esse evento aqui. Eu sempre gostei muito de rock. E fui lá, irmãos. Eu fui do jeito mais intenso que eu podia ser. Tinha até pintado o cabelo também. Descolori o cabelo, pintei de roxo. Estava lá, irmãos. Eu mais um grupo de perdido lá.
Quando eu vi, era uma das bandas que eu mais gostava e tal na época, e estava ali, irmãos, aquele ambiente, aí aquela marola de maconha, ambiente, um fedor, um negócio. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Que loucura. Passou, fui embora, beleza. Agora ficou marcado, mas não foi definitivo. Passado mais um tempo, eu comecei a andar com alguns amigos na época da escola, do ensino médio. Eu pensei, vamos lá no carnaval, vamos dar uma volta, tal, lá no Rio, onde a gente morava, no Pé de Paratinga, tem, todo carnaval tem blocos de carnaval que passa pela região. E lá tem uma praia, só que essa praia não é própria para banho. É uma praia, tem muito, ligada a manguezal, então não tem um ambiente muito legal. Embora os antigos dizem que tomavam banho lá. Mas enfim, então nós fomos lá, estávamos lá na praia, né, no bloco, assim, eu nunca fui de dançar, nunca gostei, eu estava no Rock in Rio, vocês entenderem, como carnaval, e nada para mim era a mesma coisa. Mas eu estava ali pela amizade. E estavam lá andando e tal, só caminhando assim em volta. E aí chegou uma hora, irmãos, eu senti um cheiro tão forte, um cheiro de podre. Sabe, parecia que tinha assim, lá é uma área muito forte em pesca, então tinha um cheiro muito forte de peixe podre. Era daí para pior. E eu falei para mim assim, cara, você está sentindo esse cheiro? Está insuportável. E ele, que cheiro, cara? Não cheiro nenhum, pô. Não, cara, você não está sentindo, está muito forte, está muito ruim. Aí eu falei assim, cara, não dá para ficar aqui, tá demais. Aí eu fui sair, quando eu saí, falei, cara, ó, vou embora para casa e tal. Mas, cara, não tem nada, tudo de boa aqui, não sei o que, não. Eu falei, não, vou embora, fica aí de boa, vou embora. E quando eu fui voltando para casa, eu fui sendo ministrado pelo Espírito, onde ele falou, o seu lugar não é ali. Você não tem que estar ali. Eu não te criei para estar ali. Irmãos, a partir daquele momento foi assim, me perdoe. Eu nunca mais vou me envolver em ambiente como esse. E dali, irmãos, em diante, de fato, eu posso dizer para vocês, eu entrei de cabeça no Evangelho. A partir dali, minha vida mudou no sentido de entrega, entendeu? Não de ser convertido, não de já era batizado, já orava com Jesus, já era batizado no Espírito, mas ali foi a minha entrega. Ali eu de fato entreguei e falei, olha, eu não quero ver isso aqui. E passava um tempo, né, e na época a gente falava muito de música do mundo, música secular, né, a gente falava muito de música secular e tal. E aí, quando eu ouvia sobre música secular, eu falava, besteira, nada a ver. Música secular, cara, não é nenhuma e tal. E eu me lembrava que isso era uma porta. Para quê? Para eu ter acesso a esses ambientes. Eu já vi muitas pessoas defendendo, nada a ver, dá no Rock in Rio. Eu me lembro que tinha um rapaz que teve a coragem de colocar assim, eu vejo Deus em tudo. Faz uma música assim? Eu vejo Deus em tudo. Eu vejo na Beyoncé, eu vejo no fulano de tal, eu vejo no Beltrano, eu vejo no Ciclano. Eu falei assim, vai ver Deus mesmo, dessa galera aí. Para você ver para onde esse Deus vai te levar. Porque, irmãos, são pessoas que elas, publicamente, algumas delas, inclusive falam, a própria Beyoncé já falou algumas vezes que ela não é ela no palco, mas é um alter ego, ou seja, um demônio. Aí você vê, assim, não, eu vejo Deus, você está vendo o diabo fazendo festa. E você está ali, ó, aplaudindo, que maneiro, show. Nossa, pastor, isso é radical, se quiser. Essa é uma palavra que a gente precisa abraçar. Não tem como viver o Evangelho na sua totalidade sem ser radical. Amém. Eu tinha para mais de 100 CDs. Eu tinha um hábito de sair da escola, eu estudava às vezes até tarde, e aí eu ficava ouvindo uma rádio, a rádio fazia uma promoção com uma loja, que acho que até faliu, o nome da loja é Saraiva, não sei se você lembra dessa loja. Aí essa rádio ela tinha uma parceria com a loja, e todo mês tinha um CD, né? Agora é álbum, mas todo mês tinha um CD que ficava em promoção.
E era uma rádio de rock específica, então quase todo mês eu juntava o dinheiro que eu tinha lá para comprar um CD novo. E aí, às vezes eu ia para lá, eu e meus amigos, a gente ficava ouvindo. Antigamente era muito disso, você tinha um fonezinho e ficava com o CD lá, você ficava ouvindo o CD na loja, né? Então a gente ficava lá só para ouvir as músicas. Então, sim, irmão, para você ver o nível de prazer que eu tinha naquilo. Eu morava, vamos supor, como se eu morasse aqui, estudasse aqui, e daqui para cá, da minha escola para onde eu morava era 30 minutos. E de onde eu morava para o lugar onde eu ia comprar o CD era 1 hora. Então eu vinha da escola direto para lá e de lá eu vinha para casa. Só para poder ouvir música. Só para ouvir. Era outra época, irmãos. Hoje em dia você tem um celular, fica mais fácil. Mas era a época que você comprava o CD e botava um Discman. Botava ali no Discman, depois no MP3, a gente baixava as músicas, botava no MP3 Player, e tocava no Spotify, tudo isso, qualquer coisa. Mas eram outros tempos. E, irmãos, em um dia eu falei assim, isso é besteira, eu falava muito disso. E lá em casa, hoje nós somos casados, mas na época eu namorava com a Michelle. E aí eu falei com a Michelle, ficava no meu pé, falou, olha, olha isso, cara, música, vamos mudar essa nossa vida. Eu falei, não, nada a ver, música e tal. Música é música, é arte e tal. E beleza, aí teve um dia que eu estava tranquilo, de paz, de boa. Eu cheguei em casa, e quando eu cheguei em casa, eu coloquei um álbum de rock. E eu comecei a ficar irritado, eu comecei a dar fora nas pessoas, eu comecei a ser grosseiro em casa. Eu falei, cara, eu estava em paz. Eu estava de boa, comecei a dar fora de pessoas que eu amo, que eu nunca fui assim. E na hora a pessoa falou assim, é influência. É influência que está na música. E você está abraçando. Irmãos, eu já ouvi de tudo. De tudo que você pensa em banda de rock eu gostava. E aí eu peguei, eu me lembro até hoje o dia, eu fui para a calçada, peguei todos os CDs, fui quebrando assim, quebrei todos os CDs, não fiquei com nada. Botei no saco e joguei fora. Nunca mais comprei nada. Para você é fácil? Não é fácil não. Mas eu entendi que existia uma força muito maior do que aquilo. Existia um lugar de prazer muito maior que aquela música podia me dar. E o nosso foco nessa noite é justamente nos alertar para isso. Existe um lugar de prazer, de satisfação que nós conseguimos acessar em Deus, que nada nesse mundo pode te oferecer. Tudo que você possa pensar, irmãos, esse mundo pode te oferecer é passageiro, temporal, e vai passar. Não vai deixar nenhum resquício para você. Pelo contrário, você ainda pode ficar até condenado. Agora, quando você entende o Evangelho verdadeiro, quando você entende que ali está o poder de Deus para transformar a sua vida, você abraça de uma maneira sobrenatural. E você começa a entrar num lugar que você não sente falta disso. Eu te falo de coração, eu não sinto falta. Busquei outros meios dentro do meio gospel cristão. Hoje ainda ouço rock dentro do contexto cristão, de bandas cristãs. Mas até isso diminuiu. Eu ouço também outros tipos de músicas dentro do universo da palavra. Por quê, irmãos? Porque eu preciso me santificar cada dia. Eu preciso me colocar diante do Senhor a cada dia. Sabe por quê? Eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não posso ter vergonha do Evangelho. Por quê? Porque foi Ele que mudou minha vida. Ele que me tirou, irmãos, através de Cristo Jesus. Ele nos resgatou, irmãos, de um império de trevas. Ei, eu e você estávamos condenados, perdidos, irmãos. Perdidos, sem expectativa. Esse rapaz que eu falei lá no início, você olha no semblante dele, você não vê esperança. Vive por viver. Vive a cada dia, sem nenhum propósito.
infelizmente, inclusive dentro da igreja. Porque o fato de estar numa igreja, de congregar num lugar, não quer dizer que você tenha comunhão com Deus. A comunhão, ela vai exigir algo, irmãos, de nós. Ela vai exigir uma entrega de nós. É você chegar amanhã no seu trabalho e você continuar, você lembrar que você continua sendo crente. Amém. Que você continua como o portador da palavra. Que você vai precisar fazer a diferença. Amém. Sabe, irmãos, é você chegar e alguém está falando mal de alguém, ou falando besteira, e você não está ali rindo para se manter dentro do grupo. É as pessoas chegarem e olharem para você e assim, gente, vamos mudar o assunto do fulano chegou. Ele não gosta disso. No início, irmãos, eu estava falando, não, tem sim, as pessoas têm que ficar assim. Por quê, irmãos? Porque você é santo. Amém. Por quê? Porque eu sou santo e eu preciso prestar contas ao meu Deus que é santo. Eu e você, irmãos, fomos libertados, irmãos, libertos de escravidão. E muitos de nós estamos voltando para esse contexto de escravidão. Como a própria palavra fala, porque uma vez libertos, vocês estão voltando a jogo de escravidão. Aí você pode pensar assim, como eu faço isso? Quando eu começo a me prender em coisas, irmãos, que não cabem um cristão viver. Quando eu chego, irmãos, e olho para a minha vida e vejo, identifico áreas que eu preciso mudar, e eu preciso fazer um esforço para mudar. Se eu tenho uma fraqueza com mentira, eu não vou mentir mais. Se eu tenho uma fraqueza, irmãos, em falar mal dos outros, eu vou me controlar. Se eu tenho uma fraqueza, irmãos, na área de santidade, com relação à minha sexualidade, eu preciso me ajustar. A quê, irmãos? A palavra, ao Evangelho. Por quê? Porque ele é o poder para te transformar, para me transformar. Entenda uma coisa, irmãos, você e eu não fomos conquistados para dar um jeitinho na nossa vida. Não, ele não veio para arrumar algumas coisas que estavam fora do lugar, não. Ele veio para mudar a tua história. Ele veio para te tirar de um lugar de escravidão, para te colocar no lugar de filho, de reino. Ele não veio simplesmente, irmãos, para te colocar numa condição onde você pensar, não, agora eu tenho uma esperança, que as coisas podem mudar. Não, ele veio para mudar. Ele veio para transformar a sua vida. Amém. A salvação, ela é completa, irmãos. Agora, eu e você vamos precisar puxar isso para nós, para que nós possamos desfrutar da plenitude disso. Não vai ser por osmose, não vai ser por uma imposição de mãos. É necessário esforço. Não tem jeito, irmãos. Se alguém te apresentou um evangelho diferente disso, entenda de uma vez por todas, não é real. É necessário esforço. Os irmãos têm sido enganados com uma ideia de um evangelho onde não tem problema não, você já é salvo. Ah, você pecou? Pede perdão e segue. Que perdão é esse que você continua fazendo as mesmas coisas? Imagina se alguém chega para você e age errado contigo, se compromete com algo e não faz, não cumpre. Aí eu te pergunto, irmãos, imagina se alguém faz isso com você uma vez. Poxa, me perdoa, desculpa, tá? Faz de novo. Pô, me perdoa, desculpa. Na terceira vez, talvez se você for muito benevolente, você faz de novo. Mas chega uma hora, irmãos, você fala assim, não sou Deus. Ele não está se arrependendo. Ele não está querendo mudar de vida. Ele só quer aliviar a consciência dele. Tirar esse remorso que está na mente dele de ter errado. Não, irmãos, arrependimento é mudança de rota, é mudança de vida. Quando nós aceitamos Jesus, irmãos, nós não simplesmente aceitamos um Salvador, nós nos arrependemos dos nossos pecados. A partir daquele momento, o pecado não tem mais domínio sobre nós.
Mas nós precisamos, irmãos, renovar nossa mente para não voltar aos mesmos erros. É normal, irmãos, que num processo de novo nascimento, ao longo de um tempo, a gente ainda falhe em algumas áreas. Mas é esperado que com o tempo há uma maturidade da nossa parte. Para quê, irmãos? Para que a gente possa viver coisas maiores. Tem coisas, irmãos, que você entende, é um bebezinho. Minha filha, quando era bebê, ela fazia lá o cocôzinho dela na fralda, a gente ia lá e limpava. Chega uma idade como a de agora, ela já vai lá e já tem autonomia. Agora você imagina, ela com 20 anos, pai, vem me limpar, jogou aqui nas calças. Você vai achar isso normal? Entende, irmãos? Entende pela perspectiva de Deus. Ele colocou talentos, habilidades em cada um de nós aqui. Amém. Cada um de nós aqui. Ninguém aqui é fruto do acaso. Para ninguém aqui Deus chegou e colocou você no mundo e pensou: o que eu faço com ele agora? O que eu faço com ela agora? Para ninguém Deus colocou no mundo e depois pensou no que poderia fazer. Para todos nós existe um propósito. Para todos nós existe um plano. Para todos nós existe um objetivo, irmãos. Amém. E para isso, irmãos, você é do jeito que você é. Existem características que são únicas. Nós precisamos sim moldar o nosso caráter, precisamos sim ajustar as nossas atitudes. Isso tudo é verdade, irmãos. Eu não posso deixar o meu temperamento me dominar, mas eu domino através do meu temperamento. Eu domino as minhas ações. Por quê? Porque eu sou um espírito recriado em Cristo Jesus. E eu domino sobre o meu corpo, sobre a minha mente. Entende, irmãos? Quando as coisas estão fora do lugar, os seus sentimentos começam a te dominar, os desejos da sua carne te dominam, te consomem, e a gente vira uma bagunça. Quando na verdade o processo é um só, é o espírito recriado, conectado com o Senhor, apto para poder discernir, alma e espírito, discernir, irmãos, as intenções do coração, discernir aquilo que é o caminho, discernir aquilo que é certo e errado, e de alguma forma, irmãos, não de alguma forma, mas influenciando a sua mente, controlando a sua mente e determinando como o seu corpo deve agir. Irmãos, a gente fosse guiado pelo corpo, irmãos, a gente estaria dentro de casa deitado no sofá, super confortável, e a gente ia viver do sofá para a cama, da cama para o sofá. O que estivesse menos incomodando: o sofá já deu uma cansada, vou para a cama. A cama já deu uma cansada, vou para o sofá. A gente não faria nada. A gente ia comer o que queria, ia viver de uma forma desregrada, todo errado, porque o corpo está dominando. Se a gente viver pelos sentimentos, nós vamos viver numa montanha russa. Eu acordo, estou me sentindo mal, então não vou para casa, não vou ao trabalho, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou estudar, não vou me preparar, não vou fazer nada. Porque eu acordei mal. Aí no dia que eu estou animado, no dia que eu estou eufórico, não vou embora, eu vou fazer, e aí vai lá e quer fazer tudo de uma vez. Aí se frustra por quê? Porque não tem estrutura. E aí a gente fica nisso. Picos. Por quê? Estamos sendo controlados, estamos vivendo pelo que sentimos. É como se dentro da sociedade está tudo bem. Opa, estou em paz. Ah não, tem uma nova gripe aí pela redondeza. Opa, vou pegar, vou ficar preocupado. Ai meu Deus, isso e aquilo. E começa a ficar mal. Por quê? Vive pelas circunstâncias, pelos sentimentos. E nós fomos chamados, irmãos, a viver pela fé. Fé aonde, irmãos? Fé no quê? Na palavra, no Evangelho. Fé naquilo pelo qual nós fomos conquistados. Fé naquilo que a palavra nos garante vitória. Fé naquilo que a palavra nos determina sobre nós. Não naquilo que meu pai falou, naquilo que meu amigo falou, naquilo que meu vizinho falou, naquilo que meu chefe falou.
Irmãos, eu estou numa empresa que vou passar provavelmente agora pelo 6º ou 7º processo de reestruturação. Eu estou lá há 10 anos. 11 anos, uma empresa que quase todo ano passa por um processo de reestruturação. Inclusive estou aqui em São Paulo, porque um dia uma das reestruturações foi fechada para eu trabalhar lá no Rio. E a gente fala, irmãos, como mentalmente você consegue trabalhar num lugar onde toda hora tem um processo novo. E a tua vaga está aberta e você vai precisar esperar um resultado. Se eu viver pelos meus sentidos, irmãos, eu vou ficar angustiado o tempo inteiro. Agora vai. Agora não tem jeito. E não vou mexer na minha área. Irmãos, já teve de todos os jeitos. Todas as formas. Eu já tive que, inclusive, me entregar currículo para a minha própria vaga. Porque eram 3 funcionários para 2 vagas. A gente tem que fazer uma entrevista para poder ficar na própria vaga. Tudo isso eu já passei, irmãos. E eu sou, talvez, cada um pode contar uma história triste aqui também. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu aprendi. Não foi uma coisa que eu sempre soube. Mas eu aprendi, eu falei, Senhor me colocou nesse lugar. Eu sei que foi Ele que me colocou lá. E até o dia que Ele quiser, eu vou ficar lá. Amém. Se vai mudar a minha gerência, se eu vou cair para cima, como o pessoal gosta de falar, se eu vou ficar no mesmo lugar, na mesma posição, não importa. Eu só sei que Deus está no controle da minha vida. E pastor, e se te mandarem embora? Irmãos, é porque algo muito melhor está por vir. Nem tenho dúvida. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso justamente agora. Por que, irmãos? Porque eu não posso viver pelos meus sentidos. Pelos meus sentidos eu falo, meu Deus, e agora? Poxa, acho que eu não vou nem ver o que eu vou fazer com o meu aluguel. E agora? Como é que eu vou pagar? E como é que eu vou pagar as contas? E você começa a ir para frente. Poxa, eu estou tomando essas atitudes aqui, eu não posso comprar mais nada. Eu vou comprar, imagina, 7 processos. Não posso comprar nada, porque eu sei o dia de amanhã. Agora eu te falo, irmãos, eu e você, se a gente entrar nesse caminho, irmãos, nós vamos viver angustiados o tempo inteiro. Porque sempre vai ter uma argumentação. É a pandemia, é o governo, é a crise, é a guerra. Sempre vai ter uma história, irmãos. Agora, eu e você, que somos do Senhor, que temos um Pai, que temos um Salvador, que fomos alcançados por algo muito maior do que nós mesmos, não podemos viver dessa forma. Eu e você, irmãos, podemos, inclusive, irmãos, ser promovidos em tempos de crise. Por quê? Porque o Senhor é desses, irmãos. Ele não está preso ao teu chefe, Ele não está preso à tua empresa, Ele não está preso ao seu negócio. Amém. Quantas vezes, irmãos, eu ficava olhando e disse, nossa, mas vai acontecer isso aqui, não acontecia. Aí vinha um socorro de uma outra forma que eu nem estava contando. Por quê? Porque Deus é assim, irmãos. Ele cuida dos seus. Mas eu e você precisamos nos perguntar nessa noite, somos dele? De todo o nosso coração? Estamos prontos para ouvir até coisas que a gente não gostaria de fazer, mas pronto para obedecer instruções que vão mexer com a nossa zona de conforto, vão nos tirar de um lugar de comodismo. Vou dar um exemplo para vocês prático, irmãos. Esse culto aqui é um culto, hoje está sendo realizado à noite, porque nós decidimos sair de uma zona de conforto. Naturalmente falando, se você chegasse com uma pessoa assim, você nunca deveria ter feito isso. Por quê? Porque nós temos um grupo de manhã, que é bem mais movimentado, e não estava lotado. Mas por conta de uma inspiração, para poder abrir uma outra oportunidade, para alcançar mais pessoas, nós abrimos o culto à noite. E com isso tem uma equipe se desdobrando.
pagando preço de serviço, mas para manter essas portas em pé. Isso demonstra que, irmãos, nós não estamos preocupados com a gente mesmo, digamos assim. O que importa é promover o reino. O que importa, irmãos, é a gente se desgastar pelo reino. Irmãos, isso tem que gerar em nós prazer. Eu sei que tem que gerar. Eu não venho para cá, irmãos, quando estou escalado, quando eu me escalo para cá, inclusive, assim, culto da noite. Não venho com uma alegria. Eu falo, meu Deus, glória a Deus, porque Ele está conseguindo manter de pé. Glória a Deus, que tem sido desafiador. Eu sei. As pessoas estão dobrando, estão se desgastando, mas tem sido bênção. Pessoas têm chegado para esse lugar. Amém. Então, irmãos, é você confiar na palavra que Deus está entregando para você. Eu tenho me esforçado, irmãos, a cada dia para ser melhor. A cada dia, Deus sabe do coração. Vocês vão, Felipe, eu quero que saiba 3 horas da tarde, 3 às 5. Só você eu vou. Estou pronto. Por quê, irmãos? Porque a vida não é mais minha. Eu não estou mais preocupado com a minha vida, porque eu entendi, irmãos, que quando eu busco o reino, o Senhor me acrescenta. O Senhor me supre. Eu olho para trás, irmãos, e vejo como eu entrei na igreja, como era a minha vida, qual era a minha perspectiva. Talvez você vai olhar e vai fazer a reflexão agora. Quando você entrou nesse lugar, aqui estão há mais tempo, qual era a sua expectativa de vida no futuro? O que você planejava? Será que está mesmo? Será que o Senhor já não acrescentou coisas novas? Já não direcionou para outros lugares que você nem imaginava? Da mesma maneira, irmãos, eu era um jovem lá em Pedra de Guaratinga, um bairro que as pessoas acham que é uma cidade pequenininha de interior, que nem parece que é Rio de Janeiro. E estava lá, irmão, servindo na minha igreja local, trabalhando naquilo que eu precisava. E muitas vezes, irmãos, com muitas ofertas, pessoas, amigos, colegas de escola, de faculdade, com muitas ofertas, muitas oportunidades. Mas que paguei o preço. Por quê, irmãos? Porque eu não me envergonho do Evangelho. Como eu posso me envergonhar daquilo que me salvou? Como eu posso ter vergonha daquilo que me trouxe vida? Como eu posso ficar constrangido por algo que mudou a minha história? Aí eu te pergunto, você está pronto até mesmo a perder aquilo que você em tese conquistou por causa do Evangelho? E se amanhã algo que você demorou muito para conquistar, você chegou, pisou, alcancei, e Deus fala para você, olha, vão querer te propor coisas que você não deve fazer. Sai. Você fala, não, pastor, mas eu vou mudar. Não, irmãos. Se Deus mandou, sai. Se Deus mandar, fica. Amém. Porque senão a gente vai se corromper. Eu estou pronto, irmãos, para o que for. Eu entenda, por favor, esse exemplo. Às vezes eu vejo algumas pessoas, irmãos, quando falam a respeito da sua vida regressa, sua vida antes do Evangelho, e elas falam com alegria, com um desejo, um saudosismo. A imagem que eu tenho de um corpo estava lá todo mundo amassado. E aí o Senhor vai, tira, limpa, deixa bonitinho. E aí eu fico, nossa, estou aqui, tenho os melhores alimentos, estou aqui, estou sendo bem cuidado, estão me dando banho, me botam perfume, tudo direitinho, mas que saudade daquela hora. Que saudade daquela sujeira. Aí você pode pensar assim, nossa pastor, não, quem pensaria assim? Muitos.
fazia, acontecia. Muitas pessoas se gabando disso hoje. E Deus olhando e falou assim: meu filho, você está querendo voltar para onde? Voltar a ficar fedendo, a comer lavagem. Ei, irmãos, não se envergonhe do Evangelho. Mas busque intencionalmente cada vez mais mergulhar nele, para que você não viva na superfície, mas você tenha experiências e descubra prazer. Há prazer nisso. Não prazer que você pode provar nessa terra, mas algo que somente em Deus você pode viver. Aquela confiança, irmão, de saber que tem alguém ali contigo. Eu já passei por situações, irmãos, de aflição, onde Deus foi o meu socorro. Eu me senti de fato abraçado, sem ninguém estar comigo, só eu e ele. Por que, irmãos? Experiências. Buscar experiências em Deus. Nessa noite, irmãos, diante de tantas coisas que nós falamos aqui, eu sei que o Espírito está ministrando aos nossos corações também, mas eu quero que você olhe para si mesmo e veja como o Evangelho tem influenciado a sua vida. Como o Evangelho tem te influenciado a tomar decisões nessa vida. Como as suas ações têm sido de fato inspiradas pela palavra. Como eu disse, irmãos, são tempos onde muitos estão diluindo o Evangelho, que está difícil para engolir. Então ela vai lá e bota uma aguinha para poder descer mais fácil. Só que nessa diluição, a essência tem sido perdida. E aí alguns valores, princípios têm sido perdidos também. E o que tem acontecido, irmãos? Pessoas têm vivido um evangelho falso, onde não há uma responsabilidade. Eu sei que durante muito tempo a igreja brasileira, digamos assim, ela viveu um tempo de legalismo muito forte, ainda vive em muitas igrejas. Que legalismo é esse, irmãos? Usos e costumes acima da palavra. A igreja determinando como a sua casa deve ser gerida. A igreja determinando o que pode e o que não pode. Mesmo que a Bíblia não estabeleça nenhuma regra. E aí, por conta disso, entrou uma outra frente. De que tudo é permitido, o que importa é o amor. E aí nós saímos do legalismo, da religiosidade, para a liberalidade, para a leviandade. E esse tempo, irmãos, é o que tem alcançado, irmãos, e cada vez mais o Evangelho tem sido diluído a ponto de ser mais aceito. Eu não quero transformar esse ambiente aqui numa boate para trazer mais pessoas para cá. A palavra ela não precisa ser rebaixada a esse nível. Eu posso usar técnicas em relação a coisas de visual. Hoje em dia quase todas as igrejas usam, por exemplo, paredes pretas, ambientes para poder favorecer gravação, fotografia, e tudo isso eu entendo. Eu até brinco, falo com os nossos líderes jovens lá, aqui, sobre a questão até mesmo da fumaça. Pastor, eu quero fumaça, não consigo. Não, não vejo mais. Problema nenhum, irmão, mas assim, você vai abrindo concessão. E o que a fumaça vai trazer? Não, fica bonito o ambiente. Não, irmão, não tem nada de bênção por aí. Vai ficar as pessoas tossindo, ambiente fechado, é tudo errado. Mas não, todo mundo está fazendo, irmãos. Minha mãe já dizia, a sua deve ter dito também, você não é todo mundo. Alguém já disse para você. Não é porque todo mundo está fazendo que a gente tem que fazer. Agora, irmãos, uma coisa são ações. Eu me lembro, por exemplo, uma época que a gente congregava perto de uma outra igreja que ela tinha uma pista de skate. E
Cara, pessoal, nossa, que demais ter uma pista de skate na igreja e tal, sabe? Legal, o problema não é a pista de skate. Mas quando você faz a pista de skate no seu culto, aí você está errado. Amém. A pista de skate é só o meio. Você vai trazer pessoas, você vai divertir o teu povo. Agora, não pode ser, não, estou focado aqui. Senão é só diversão, irmãos. Aí a própria prefeitura tem espaço para diversão. Não precisa fazer da igreja. Então, irmãos, os cuidados que nós temos e que nós devemos ter é o quê? Nós não precisamos usar das armas do mundo para poder atrair pessoas para a igreja. Amém. Eu sei que muitas vezes as nossas ministrações aqui, elas mexem muito no caráter, mexem muito nas nossas responsabilidades, porque nós precisamos, irmãos, ser uma bandeira de contraponto a mensagens levianas que tem deturpado o Evangelho. Amém. Não adianta a gente ficar aqui falando palavras bonitas que vão massagear o seu ego e não vão te trazer mudança. Você vai sair daqui animado, mas sem nenhuma consistência. Você vai sair daqui feliz, alegre, mas sem nenhum fundamento para poder estabelecer sua fé. A fé, irmãos, ela vem pela palavra. A origem da fé é na palavra. Então, não adianta, eu posso te falar muitas coisas aqui, mas se eu não te falar a palavra, a fé não chega para você. Não a fé do tipo de Deus, que vai de fato mudar a tua vida. Como o apóstolo Paulo fala, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, pela palavra, através da palavra. Então tenha zelo, irmãos, com aquilo que você está prestando o seu ouvido. Tem muita gente que tem um discurso muito bonito, mas com uma prática duvidosa. Tem muita gente com um discurso muito bonito, mas quando é confrontado com a palavra, não é bem assim. Não, é assim sim. É desse jeito sim. Deus mandou escrever algo e depois ele se arrependeu. Não era bem isso que eu queria dizer, não. Não. Está escrito no final. A palavra, ela é atemporal. Ela é ontem, foi ontem, é hoje, será para sempre. Ela permanece. É porque a gente tem um costume, irmãos, de achar que a gente pode sempre mudar alguma coisa do que nós falamos. Mas para Deus, quando Deus fala algo, quando Deus declara algo, Ele não tem interesse em mudar aquilo que Ele falou. Deus não fala algo, irmão, simplesmente por falar, ou uma tentativa. Deus não faz tentativas, irmãos. O Evangelho não é uma tentativa. O Evangelho é uma transformação de vida. O Evangelho é um poder que saiu da boca de Deus. Amém. Estabeleceu uma verdade para que eu e você possamos viver nela. Então, quando Deus fala algo, aquilo é real. Creia você ou não, é real. Porque Deus não falou simplesmente por falar, mas Ele trouxe vida, porque quando Ele fala, a manifestação acontece. E é nesse entendimento que nós temos que ter para a gente também. Quando eu e você falamos, quando eu e você abrimos a nossa boca, vida sai da nossa boca, poder sai da nossa boca. Então tome cuidado com o que você fala de você mesmo. Chegue amanhã na sua empresa, onde você vai chegar, onde você vai trabalhar, e comece a declarar vida. Amém. Não chega lá, se você é um comerciante, falando assim, nossa, está difícil, tomara que hoje apareça alguém. Não, chega que os clientes venham. Amém. Negócios sejam feitos. Amém. Oportunidades apareçam. Amém. É no seu trabalho, você é um vendedor, você trabalha por comissão. Senhor, obrigado, porque não importa se ninguém vai vender, eu vou vender. Amém. Porque o Senhor é comigo. Se amanhã você tem um negócio difícil para resolver, você já sabe que é complicado para resolver, você vai chegar, Senhor, obrigado pela tua sabedoria. Amém. Por quê? Porque ela me acompanha, ela me assiste. E eu vou conseguir explicar, resolver essa questão. Eu vou conseguir entender o que está acontecendo. Eu vou conseguir fazer isso aqui funcionar. Por quê? Porque eu sou bom demais? Não. Porque a sua capacidade em mim. Irmãos, isso é poder. E está dentro de mim, de você. Agora,
Utiliza ela para o seu bem. Utiliza ela para a vida. Não acorde amanhã pensando nos seus problemas de novo, mas declare as soluções. Declare resultados. Ah, pastor, isso é enganar. Não, você não está se enganando não, irmãos. É você não dar voz, não dar crédito ao problema. Não é você ignorar o problema, não é você não desconsiderar, não é você não considerar o problema. É você entender que você está acima dele. É entender que Deus te colocou numa condição superior a essa. Por quê? Porque Ele te deu o Evangelho. O Evangelho são boas novas, boas notícias. Notícias de quê? Que agora você não é mais escravo. Notícias de quê? Que agora você não é mais pobre. Você não é mais miserável. Ah, pastor, mas eu sou rico, não sei o quê. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de resultado. Você não é mais miserável, você não é mais enfermo. Por quê? Porque Cristo Jesus já levou sobre si todas as suas dores e suas enfermidades. Amém. O Evangelho são boas notícias de paz. Você pode andar no meio de uma guerra, irmãos. Se Deus te conduzir por aquele lugar, você vai passar por aquele lugar ileso. Amém. Guardado, irmãos. Amém. Eu vivi no Rio de Janeiro, irmãos. Muita gente foi assaltada, muita coisa aconteceu por aqui. Ah, mas não, eu estou aqui, irmãos. Nunca roubaram meu carro. O assalto que eu tive era quando eu era quase criança. Eu não tinha nem entendimento de nada. Ah, pastor, mas você é grande. Eu falei assim, não, irmãos. Ninguém é grande o suficiente para ir contra um fuzil. Uma arma, ninguém. Por que eu estou querendo te dizer tudo isso, irmãos? Que Deus Ele te guarda, onde quer que você andar. Ah, não mora num bairro muito seguro, irmãos. Enquanto você estiver nesse bairro, nada vai te acontecer. Amém. Então, abra sua boca e declare a palavra. Declare, habita em mim o poder de transformar a minha vida. E está aqui, ó, na sua boca. Então, abra a sua boca e fale, irmãos, aquilo que está acontecendo, não aquilo que você está vendo, mas aquilo que está acontecendo na palavra, aquilo que a palavra estabelece. O que a palavra estabelece? A palavra estabelece vida, então não vai ter morte. Amém. A palavra estabelece prosperidade, então não vai ter retrocesso. A palavra estabelece cura, saúde e vida, então não vai ter enfermidade, não vai ter morte, não vai ter doença. Por quê? Porque há um poder superior àquilo que você está vendo. E eu e você precisamos, irmãos, acreditar nisso. Precisamos, de uma vez por todas, abraçar essas verdades para que a gente possa desfrutar delas. Ei, saia da apatia de viver como coadjuvante da história da sua vida. Você é protagonista, você é o roteirista, você é o diretor. É você que determina. Por quê? Porque Deus já te deu a habilidade para isso. Ele já te deu a condição para isso. Independente do que falem para você, independente do que apresentem para você, você é mais do que vencedor. Amém. Você é mais do que vitorioso. Amém. Sobre você é uma bênção. Sobre você há palavras de vida. Sobre você, irmãos, há a capacidade para sobrepor qualquer que seja a adversidade. Qual é o problema que está diante de você, irmão? Você é maior que ele. Por quê? Porque você é bom? Não, porque Deus é contigo. Ah, mas é muito difícil, ninguém conseguiu fazer isso, mas você pode. Por quê? Porque Deus é contigo. O Senhor é contigo, irmãos, por onde quer que fores. Então não se submeta de novo a uma situação de rebaixamento. Não se submeta de novo a uma condição inferior, irmãos, àquilo que Deus já te estabeleceu. Não se submeta de novo, irmãos, a coisas que você ao longo da tua vida nunca te levaram a nada. O que te levou à murmuração, irmãos? Lugar nenhum. Lugar nenhum. A murmuração nunca te levou a lugar nenhum. Reclamar da vida nunca te levou a lugar nenhum. Ah, mas o meu pai, mas a minha mãe, meu avô, meu vizinho, nunca te levou a lugar nenhum. Então rompa com aquilo que te prende no passado, irmãos, e prossiga para o alvo. Rompa com as coisas que deixaram de acontecer no passado e segue firme para o alvo. O teu futuro está às tuas portas.
Faça valer a pena, irmãos, todo o sacrifício de Cristo. Faça valer a pena todo o desafio que Ele teve que fazer, que Ele teve que cumprir, todo o esforço que Ele fez para te salvar. Amém. Recentemente a gente ouviu um comediante, né, vou dizer até assim, porque eu nem sei se ele chegou de fato a ser salvo para falar um negócio desse, mas viralizou, irmãos, aí por toda a rede. Ele falou assim: não, Jesus não te faz feliz. Eu ainda tenho uma frase, ele fala assim: eu não pedi para ele fazer nada por mim. Aí eu te falo, irmãos, que tipo de evangelho essa pessoa foi exposta? Que tipo de entendimento de palavra essa pessoa conheceu? Que a gente não possa ser pego, irmãos, dentro desse contexto, mas que a gente valorize aquilo que foi feito por nós. Estamos aqui nessa noite e hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, com o entendimento de que nós fomos resgatados, irmãos. Um preço foi pago. Alguém morreu numa cruz, irmãos, pela mim, pela sua vida. Nunca se rebaixa uma condição de: não sou ninguém, que história é essa? Não, todo mundo dá certo, mas eu não, que história é essa? Imagina se Jesus, ele morreu pela sua vida, como é que você não vale alguma coisa? Quando você fala que eu não estou valendo nada, você está falando que Jesus não vale nada. Quando você fala que você não dá certo para nada, que você não tem capacidade para nada, você está falando que Deus é burro e que não soube te preparar para vir para essa terra. Pastor, mas eu não estou falando isso. Indiretamente está falando isso. Sabe por quê? Porque Ele te criou. Ele te fez do jeito que você é. E Ele te dotou de capacidade para você ser um sucesso nessa vida. Ele te dotou de capacidade, de ferramentas, irmãos, para você transformar essa sociedade. Então valorize isso. Honra o sacrifício de Cristo por você. Amém? Você pode ficar de pé? Deixa eu chamar aqui o Ministério de Música. Sabe, irmãos, eu me recuso a viver uma vida aquém. Eu me recuso a viver uma vida de desafios que não são inerentes à minha vida, mas são inerentes à minha incredulidade. Existem coisas, irmãos, que pessoas que nós vamos viver, independente dele, que estamos nesse mundo e nós somos uma contraposição à ordem desse mundo. Você e eu vamos sofrer resistência. Isso é fato. Você pode mudar, você pode ir para outro lugar, sempre você e eu teremos resistência. Agora, a nossa habilidade para lidar com essas resistências, a lidar com essas pressões, é o que vai determinar o nosso sucesso. Então nós vamos precisar, irmãos, nos esmerar para que a gente possa valorizar essa palavra, valorizar o sacrifício, valorizar o Evangelho e ir contra, irmãos, aquilo que nós estamos sentindo muitas vezes, ir contra aquilo que nós estamos pensando muitas vezes, ir contra aquilo que estão dizendo a nosso respeito muitas vezes. Não vou dizer para você: é fácil. Não é fácil. Às vezes são anos ouvindo que você não vale nada, que você não presta, que você é um erro, que você não deveria estar aqui, e você tem que mudar tudo isso. É necessário esforço, mas uma vez que você identifica a necessidade disso, você precisa reagir, porque senão, irmão, vai passar o tempo, ano após ano, e você vai se ver parado nas mesmas coisas, porque não tem como colocar por baixo do tapete e achar que tudo vai se resolver sozinho. Infelizmente não funciona assim. É necessário que a gente enfrente os nossos medos muitas vezes, as nossas
pressões, as nossas barreiras, a gente vai precisar colocar força para romper com todos os paradigmas, todos os dogmas, todos os sofismas que estão na nossa mente. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo, ele não fala, por favor, olha, faça um esforço, olha, se der, renove a sua mente. Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, a partir do 1 ele fala, rogo, olha, pelo amor de Deus, renova a sua mente. Pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, seja qual a expressão que você se sentir mais impactado, mas a intenção era essa. Ei, não se conforme com esse cenário. Não tome a forma desse mundo. Não tente se encaixar. Quando ele fala conformar, irmãos, é a ideia de uma forma mesmo. É como se você pudesse ser enorme, expandido. E o mundo ele te estabelece uma forma, um padrão para você seguir. E você fica ali, ó, preso naquela forma. Ei, não tome a forma do mundo. Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus tem a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas. Mas nós vamos precisar renovar nossa mente. Como é que se renova a mente? Se expõe na palavra. Fazendo o que vocês estão fazendo isso agora. Vindo para a igreja, cultuando o Senhor. Mas também na sua casa, lendo a Bíblia, orando, lendo livros, assistindo ministrações. Não ministrações que vão massagear o seu ego, mas ministrações que muitas vezes vão te confrontar mesmo. Vão trazer você para um lugar de segurança. Vão trazer você para um lugar de correção. Correção dói, irmãos. Dói. Ninguém sente prazer na correção de fato. Porque machuca, mexe com a gente, mas ela é extremamente necessária. Se meus pais não tivessem me corrigido, irmãos, eu poderia ser hoje uma pessoa totalmente terrível. Eu poderia ser um bandido, marginal. Eu poderia viver drogado. Eu poderia viver sem perspectiva nenhuma. Mas graças à correção deles, me ajustando, colocando no lugar certo, eu continuei estudando. Eu estudei para provas no momento que eu não queria. Eu fiz a lição de casa quando eu não queria. Eu deixava de brincar para poder me preparar para algo quando eu não queria. Eu ia para a igreja quando eu não queria. Graças a pequenas ações, irmãos, de ajustar. Graças ao dia que eu fiz algo errado e eles não passaram a mão na minha cabeça. Se eu, por exemplo, machuquei um amigo, um coleguinha, e eu fiquei de castigo, algumas situações até mesmo apanhei, eu pude aprender, irmãos, a seguir o caminho certo. E eu e você, irmãos, com relação a Deus é da mesma forma. Muitas vezes nós vamos tomar aqueles apertões mesmo, mas é para quê, irmãos? É para que a gente continue crescendo, que a gente cresça sempre. Então não se incomode, irmão. Esteja doendo, mas permaneça firme. Daqui a pouco passa. E a alegria da obediência, irmãos, é algo formidável. Você se sentir aprovado por Deus, porque você obedeceu ao comando dele, é algo maravilhoso. Às vezes eu vejo situações, irmãos, é como se eu estivesse vendo Deus na minha frente. E Deus desse um sorriso para mim, aprovando o que eu tinha feito. Irmãos, eu não vi nada, mas a sensação